ausenta, mas ele não permite ser trocado dentro do nosso coração. Sansão havia trocado Deus do seu coração, e quando ele vai procurar por Deus, ele não encontra mais a presença do Espírito de Deus. Sabe o que é assustador aqui? É porque o elo do seu nazireado passava por 3 coisas, e as 2 primeiras coisas, escute isso, as 2 primeiras mudanças eram internas, somente a terceira mudança era externa. Se você encontrar Sansão, por exemplo, 5 minutos depois dele ter tocado no leão, você perceberia, sim ou não? Não. Se você encontrar Sansão 10 minutos depois dele ter bebido vinho, você perceberia, sim ou não? Não. Mas se você encontrar Sansão 30 minutos depois dele ter cortado os seus cabelos, você perceberia? Perceberia. Por quê? Porque as 2 primeiras mudanças foram internas e somente a terceira mudança foi externa. Mateus, o que você está dizendo com isso? Meus irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus, amém? Uma boa noite a todos vocês, prazer muito grande poder conhecê-los, obrigado. Servi-los a palavra de Deus nesta oportunidade é um grande privilégio. Que Deus possa continuar abençoando todos vocês de uma forma muito especial. Dizer da minha gratidão ao pastor Silas Filho, assim como a toda a equipe pastoral que o auxilia. Dizer também da minha gratidão, ainda que ele não esteja aqui, ao amigo pastor Bruno Fernandes, a Elane que está aqui, que é uma família de amigos que nós amamos muito, e através dele que essa oportunidade me é proporcionada de deixar uma palavra ao seu coração. Eu estou acompanhado da minha esposa Mara, e antes de ontem nós completamos 10 anos de feliz matrimônio. Deus nos deu 2 filhos, o Benjamin e o Luíde. Eles estão em Cabo Frio, que é a cidade onde nós residimos, e após o culto estamos retornando para casa. E nosso louvor a Deus pelo privilégio de poder, em um fim de semana tão especial para a gente, poder também estar cultuando com vocês, na companhia de vocês, e tendo a oportunidade de deixar-lhes uma palavra. Você está com a sua Bíblia aí? Vamos lá? Abra comigo a sua Bíblia, livro dos Juízes. Livro dos Juízes de Israel. Eu gostaria de ler com você no capítulo 14. Juízes, capítulo 14. Enquanto você encontra aí, deixa eu lhe dar uma boa notícia, para que não seja preciso eu falar sobre eles no final. Deus tem me dado o privilégio de poder servir a igreja na área do ensino, e eu tenho feito isso com muita alegria. Além de por meio do púlpito, eu tenho feito por outras 2 formas. A primeira delas por vídeo e a segunda delas por livro, através da literatura. A forma em vídeo é uma coletânea de 9 documentários que são gravados em 15 países diferentes sobre história do cristianismo e geografia bíblica. A dinâmica desse material é a seguinte: eu visito aqui os locais onde as histórias da Bíblia aconteceram, e nesses lugares eu vou te mostrar o lugar, te explicar a história. É uma verdadeira viagem pela Bíblia e pela história que você vai fazer comigo sem sair de casa. 2 volumes são gravados em Israel, você vai conhecer pelo menos 50 lugares diferentes da Bíblia comigo nesses vídeos, nesses documentários. Locais tradicionais como Túmulo de Jesus, Monte Carmelo, Vale do Armagedon, Mar da Galileia, Túmulo de Lázaro, que é uma gruta quase 5 metros de profundidade em Betânia, onde ele foi sepultado, mas ao 4º dia o Senhor ressuscitou. Te mostro aqui o que é o fundo de uma agulha. Muita gente tem curiosidade de saber o que é o fundo de uma agulha. Daquele texto que diz que é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Te mostro em Jerusalém tanto que é o fundo de uma agulha, como te explico, por exemplo, o significado do termo rico no original grego daquele texto, que é muito diferente do que a maioria de nós imaginamos. Um volume gravado na Turquia, você vai conhecer comigo tanto a ilha de Patmos, como as 7 cidades que receberam as 7 cartas do Apocalipse. Em cada cidade eu explico cada carta. Um volume gravado no Egito, você vai refazer comigo a rota do Êxodo, passando por locais como o Mar Vermelho, o Rio Nilo. Mostro que é uma sarça no Monte Sinai. Você vai comigo até o Monte Nebo, na Jordânia. Eu vou te mostrar a vista que Moisés teve das cidades de Canaã, quando ele viu a terra prometida, mas não pôde entrar nela. E esse volume em especial termina nas ruínas das antigas muralhas de Jericó. Então é a rota completa do Êxodo por vídeo, desde o Egito até a primeira cidade de Canaã conquistada. E os últimos volumes em vídeo são sobre história do cristianismo.
você vai visitar comigo pelo menos 15 lugares que viveram grandes avivamentos ao longo da história da igreja. Locais como a Rua Azusa, em Los Angeles, igrejas de homens como Spurgeon, Jonathan Edwards, Moody, John Wesley. Vai comigo até a Alemanha, eu te mostro a porta onde Martinho Lutero cravou as 95 teses contra as indulgências na Reforma Protestante. Então, se você tem interesse de entender e conhecer mais tanto sobre geografia bíblica, história do cristianismo, como instrução bíblica e cristã de um modo geral, esse material vai te servir demais. É fruto de 4 anos e meio de viagens que eu fiz a todos esses locais documentando esse material. E o último material, concluindo esse anúncio, é esse livro aqui. É uma enciclopédia sobre a vida dos personagens bíblicos. É uma obra que eu levei mais de 7 anos escrevendo ela. São quase 500 páginas. Não é daqueles livros que você lê da página 1 até a última, a não ser que você queira, mas é uma obra de pesquisa. Aquele momento, por exemplo, que você está lendo a Bíblia e você vê ali uma expressão no texto, uma curiosidade do texto, uma dúvida do contexto histórico, geográfico, interpretativo, uma polêmica do texto, que você sente falta de uma obra que te explique aquilo ali. Essa é uma obra que vai te servir nesses momentos. Às vezes você lê, por exemplo, que Abraão saiu dos caldeus e vai para Canaã. Qual é a distância de um local até outro? Quantos dias era isso a pé? João morreu em Pátimos ou saiu de lá para entregar as 7 cartas do Apocalipse? Então são questões gerais abrangendo a Bíblia de um modo geral em várias formas aplicativas e interpretativas que através desse material vai te servir demais. Personagens masculinos e femininos. E o legal dessa obra é que você não tem aqui apenas a vida do personagem sendo contada, mas você tem a vida dele sendo explicada e as lições já sendo extraídas. Então vai te servir muito tanto para o seu tempo de estudo pessoal, como para o estudo de uma aula, preparação de uma mensagem de um modo geral, vai lhe abençoar muito. Eu tive a alegria de ter a revisão desse livro por um pastor que é muito conhecido no ensino na nossa nação, que é o pastor Hernandes Dias Lopes, e o prefácio dessa obra foi pelo saudoso Dr. Russell Shedd. Dr. Shedd chegou a escrever que não conheceu outra obra em português que reunisse tantas informações sobre a vida dos personagens bíblicos quanto essa. Então eu penso que é um material que vai te servir, vai abençoar você, toda a sua casa e a sua família. Os documentários, 1 é 10, 4 são 30, os 9 são 70, a enciclopédia está no valor de R$50. Se levar todos, você tem um desconto, em vez de 120, fica apenas pelo valor de 100, pode ser adquirido também no cartão. Ao final do culto eu quero ter a alegria de compartilhar com você esse material em mãos, deixar uma dedicatória no seu livro, abençoar você com esse trabalho que tem abençoado a vida de tanta gente. Você me ouviu? Diga amém. Vamos lá, Juízes capítulo 14, eu quero ler com você alguns versículos alternados, mas nós vamos iniciar pelo verso 5 e depois um versículo do verso 16. Juízes 14, verso 5, está escrito assim: Desceu Sansão com seu pai e com sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, de repente um leão novo, rugindo, saiu-lhe ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, de tal maneira que ele o rasgou de alto a baixo, como quem rasga um cabrito, sem ter nada na mão. Mas nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Desceu e falou àquela mulher, e ela lhe agradou muito. E depois de alguns dias, quando voltou para a tomar, apartou-se do caminho para ver o corpo do leão que estava morto, e neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos, foi andando e comendo dele, e tendo chegado a seu pai e a sua mãe, deu-lhes dele, e comeram. Porém, não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Capítulo 16, verso 26. Talvez uma página depois, capítulo 16, verso 26. Disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: Deixa-me tocar as colunas que sustentam a casa, para que eu me encoste a elas. A casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres, que estavam vendo Sansão brincar. Então clamou Sansão ao Senhor, dizendo: Senhor Deus, peço-te, que te lembres de mim e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez por todas eu me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Então abraçou-se Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustentava a casa. Empurrando uma com a mão direita e a outra com a mão esquerda, disse Sansão: Morra eu com os filisteus. E então se inclinou com força, e a casa caiu sobre os príncipes, e sobre todo o povo que estava nela,
e foram mais os que matou Sansão na sua morte, do que os que mataram na sua vida. E se você pode, diga amém. Eu gostaria de deixar uma palavra de Deus ao seu coração, nesta oportunidade, a partir desse texto bíblico. Sansão foi um dos principais juízes de Israel. A Bíblia vai nos dizer que no período que ele vai iniciar toda a sua trajetória, já há pelo menos 20 anos, o povo de Israel estava sofrendo um jugo, uma opressão muito grande. E Deus decidiu encontrar-se com uma mulher, que nós não sabemos qual o nome dela, apenas o nome do esposo dela, chamava-se Manoá. E Deus falou a essa mulher algumas coisas muito interessantes. Deus disse o seguinte a ela: você será mãe, eu vou te dar um filho. Só que, curiosamente, quando Deus vai informá-la que ela seria mãe, Deus faz questão de lembrar a essa mulher que ela era estéril. E além de Deus lembrar a ela que ela era estéril, além de Deus lembrá-la isso, Deus fez questão também de informá-la que esse menino seria um nazireu. Quando você lê Números capítulo 6, você percebe que o nazireado era um convite à consagração pessoal. O nazireu era alguém separado para Deus, era alguém consagrado ao Senhor. E para que, em hipótese alguma, um nazireu se esquecesse a aliança que repousava sobre ele, o benefício, o privilégio espiritual que repousava sobre ele em ser alguém separado ao Senhor, Deus havia estabelecido algumas coisas que um nazireu não poderia fazer. Você sabe muito bem. Ele não poderia tocar em coisa morta, ele não poderia nem comer, nem beber nada que fosse feito com uvas. Não era apenas o vinho que o nazireu não poderia beber, mas tudo aquilo que fosse fruto da videira lhe era proibido. E em terceiro lugar, ele não poderia cortar os seus cabelos. E Deus está dizendo a essa mulher que esse menino seria um nazireu. Só que Deus fala com ela também que até que o menino nascesse, ela não poderia fazer nenhuma destas coisas que a um nazireu era proibido. Há duas coisas aqui que chamam muito a minha atenção, e eu penso que há uma lição espiritual a ser entendida a partir disso. Em primeiro lugar, antes de Deus informar a essa mulher que ela seria mãe, Deus fez questão de lembrá-la que ela era estéril. Antes de Deus deixá-la saber que ela iria gerar um filho, Deus fez questão de lembrá-la a situação que ela vivia, as limitações que ela tinha, e fez questão de conscientizá-la que se fosse por causa dela, que se fosse por causa do seu organismo, que se fosse por causa dos seus méritos pessoais e humanos, nunca aquilo poderia acontecer. Deus fez questão de lembrá-la que mesmo ela sendo estéril, mesmo ela tendo as suas limitações, o poder que habita em Deus iria desenvolver nela uma obra muito especial, um verdadeiro milagre, e era através disso que ela poderia ser mãe e iria gerar Sansão. Era Deus lembrando a ela e lembrando também a todos nós, que as coisas boas que acontecem na vida da gente, a grande maioria delas, não são por causa de nós, não tem a ver com a nossa capacidade, não tem a ver com aquilo que a gente consegue fazer, não tem a ver com aquilo que a gente consegue construir, mas é única e exclusivamente porque o favor de Deus nos alcançou, porque o poder de Deus nos alcançou. Se fosse por causa de mim e de você, talvez muita coisa boa que Deus está fazendo na sua vida não iria acontecer. Talvez por causa das nossas limitações, ou de tudo aquilo que nós mesmos sabemos que iria impossibilitar tais coisas acontecerem. Mas não é por causa de nós, é sempre por causa de Deus. Não é por causa de nós, é sempre por causa do favor de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus. E a partir do momento que Deus estabelece esse poder agindo em nós, todas essas coisas passam a ser possíveis em nossa vida. A segunda coisa que Deus faz ela entender, e Deus faz lembrá-la, Deus faz sabê-la, é que o menino seria um nazireu, mas ela não poderia fazer essas coisas que o nazireu não podia fazer.
Essa mulher talvez poderia olhar para o Senhor e dizer assim: Senhor, a aliança do nazireado é para com o meu filho, ele que será nazireu. Então, se ele que será nazireu, por que essas restrições estão valendo para mim? Se é o meu filho que será nazireu, por que eu não posso fazer nenhuma dessas coisas que o nazireu não pode fazer até que ele venha nascer? Por que as restrições também servem para mim, sendo que a aliança do nazireado repousa apenas sobre ele? Só que ela não interroga Deus sobre isso. É como se ela houvesse entendido o que Deus estava dizendo. Eu penso que aqui é um princípio espiritual que Deus está estabelecendo também sobre as nossas vidas. Porque se o nazireado é um convite para a santificação, se o nazireado é um chamado para a santificação, e se Deus informa essa mulher que até que o menino nascesse, ela não poderia fazer nenhuma dessas coisas que o nazireu não poderia fazer, o que Deus, em outras palavras, está dizendo era o seguinte: mulher, você precisa entender que a santificação do seu filho precisa começar primeiro em você. Você precisa entender que a santificação da sua casa precisa iniciar primeiro a partir de você. Isso aqui pode ser entendido e assimilado como santidade geracional. É um modelo que é construído, é uma cultura que é construída, é o poder de Deus que habita através disso em nós, para que através do nosso exemplo, da nossa vida, toda a nossa descendência seja alcançada por esse amor por Deus, por essa paixão pelo Senhor, por esse zelo pela palavra de Deus. Eu creio muito nisso sobre os nossos dias. Eu creio que nós iremos viver um avivamento sobre a nossa nação. Eu creio que nós seremos alcançados pelo favor de Deus em um tempo muito especial, nos próximos anos e na próxima década, nas próximas décadas, sobre a igreja brasileira. Mas eu creio também que isso vai iniciar em nós, que um exemplo vai se iniciar em nós, que se começar pela gente, Deus vai alcançar toda a nossa posteridade, com esse mesmo amor, com esse mesmo temor, com esse mesmo zelo, para que se inicie em nós, e os próximos anos sejam marcados por esse favor e por essa graça de Deus. Você entende isso? E diga amém por isso. O Senhor estava dizendo a essa mulher e conscientizando a ela disso. Vai acontecer nele, vai ser estabelecida a partir dele, só que precisa iniciar primeiro em você. Sansão nasce. Curiosamente, a Bíblia vai nos omitir os 20 primeiros anos da vida de Sansão acerca de informações. Quando ele tem 20 anos, a Bíblia diz que agora ele está entre Dan e Zoar. E ele está sendo já reconhecido como alguém que Deus havia estabelecido, como alguém que Deus havia levantado, e como alguém que Deus tinha planos para aquele tempo, para servir àquela geração. Aí a Bíblia vai dizer que de repente ele vai a uma das cidades dos filisteus, a cidade de Tímina, e ele vai conhecer uma moça, vai se apaixonar por ela, e vai pedir aos seus pais que o acompanhem, para que eles possam ir até Tímina, e eles possam conhecer essa moça que ele quer apresentar-lhes. A Bíblia diz que no caminho, quando eles estão indo a Tímina, vem um leão novo, rugindo, vem ao encontro dele. Esse poder de Deus, essa graça do Senhor, essa força espiritual em Deus que havia em Sansão, lhe habilitando para fazer coisas anormais, vem sobre ele. E a Bíblia diz que ele corre sobre o leão, e ele rasga o leão de alto a baixo, sem ter nada na mão. A Bíblia usa a expressão que fez como se estivesse fazendo com um cabrito, com qualquer outro animal, um animal que não fosse alguém, ou que não fosse um animal como um leão, por exemplo, representava desde aquela época, de acordo com o seu poderio. Ele pega aquele leão, lança ao lado no caminho, segue a sua trajetória. E a Bíblia diz que um tempo depois, quando ele está mais uma vez retornando por aquele caminho, passando por aquele caminho, junto com os seus pais, o seu coração é tomado por uma certa curiosidade. E aí tem uma expressão aqui que eu acho ela muito interessante e muito proposital. Porque tudo começou a dar errado na vida de Sansão, a partir do momento que isso começou a acontecer. O texto diz: apartando-se Sansão do caminho, para ver o corpo do leão que estava morto. Apartando-se Sansão do caminho. Deixa eu lhe dizer uma coisa. As coisas começaram a dar errado na vida de Sansão a partir do momento que ele não respeitou os limites do caminho.
Apartando-se Sansão do caminho para ver o corpo do leão que estava morto, de repente ele é surpreendido, porque um pouco de abelha havia passado ali, produzindo um pouco de mel, e ele é seduzido por aquilo, encantado por aquilo, toma do mel. O texto diz que ele vai, come, volta ao caminho, dá aos seus pais, ambos também se alimentam daquele mel, porém, ele não lhes dá a saber de onde havia tirado o mel. Algumas coisas interessantes a nós entendermos aqui para a nossa vida espiritual, para a nossa edificação pessoal. Em primeiro lugar, Sansão ele é vencido dentro da dinâmica do nazireado. O primeiro elo da sua aliança com Deus, que era a questão de tocar em coisa morta, ele é vencido a partir desse momento. Certamente você já deve ter ouvido alguma vez, se ainda não ouviu, vale a pena ouvir, se já ouviu, vale a pena entender a importância disso para os nossos dias, que o mel, pelo menos dentro de um consenso comum, é algo sempre bom, é algo sempre doce, é algo sempre agradável. Só que aquele mel representava a quebra do primeiro elo que Sansão possuía com Deus. Há uma verdade espiritual sendo entendida e ensinada aqui. É Deus dizendo para a gente, cuidado com aquilo que é bom, cuidado com aquilo que é doce, cuidado com aquilo que aparentemente pode ser até agradável, mas que pode estar custando a sua aliança com Deus. Cuidado com aquilo que aparentemente é agradável a você, faz bem a você, para esse momento que você está vivendo, mas talvez em troca disso, você está tendo que quebrar princípios, quebrar alianças, omitir comportamentos, desonrar a Deus. Cuidado com tudo aquilo que parece ser bom, mas que a soma, o resultado disso, pode estar levando a você a uma quebra de aliança e de princípios com o Senhor. Segunda coisa, ele toma desse mel e ele dá aos pais, porém, ele não diz aos pais que ele havia tomado o mel do corpo do leão. É interessante isso daqui, porque se ele diz aos pais que tomou o mel do corpo do leão, os pais logicamente entendem, ele não pode tocar em coisa morta. O primeiro elo foi quebrado, o nazireado está comprometido. É interessante que Sansão ele está mais preocupado com o que os pais podem pensar sobre ele, do que na verdade Deus está vendo acerca dele. Ele está muito mais preocupado acerca da sua reputação, que é o que as pessoas pensam, do que na verdade do seu caráter, que é aquilo que Deus sabe acerca da sua própria pessoa e dos seus próprios caminhos, do seu próprio coração. Há um princípio a ser entendido aqui. Aquilo que você não pode contar como fez, não faça. Aquilo que você não pode dizer que fez, não faça. Aonde você não pode dizer que vai, não vá. As alianças que você não pode dizer que tem, não as tenha. Aquilo que pode comprometer algo que é nobre e especial de Deus em você, não se permita isso, porque se você não honrar a Deus no seu coração, Deus guardará a sua trajetória, Deus guiará os seus passos e Deus confirmará os seus caminhos. Ele está mais preocupado com o que os pais podem pensar acerca do que de fato está sendo vivenciado dentro do seu nazireado. Só que há um terceiro ponto a ser entendido aqui. Sansão é vencido por um leão, sim ou não? Sim, a grande questão é, ele é vencido por um leão que dias atrás ele havia vencido. Você está entendendo isso? Deixa eu lhe falar uma coisa. Cuidado para você não ser vencido em áreas que você já venceu. Cuidado para você não sucumbir diante de situações que você já sobreviveu a elas. Cuidado para você não parar, perder a rota, perder o propósito, fracassar, diante de cenários que você já triunfou sobre eles, leões que você já venceu, problemas que já ficaram lá atrás, e aqui é algo a ser entendido, porque na verdade o leão está morto, e Sansão para ir até ele, precisa sair dos limites do caminho, e na verdade não é o leão que vem até Sansão, é Sansão que vai até o caminho, porque o erro é uma decisão, assim como a fidelidade é uma decisão. Você lembra por exemplo de Daniel e os seus amigos? Eles decidiram no coração não se contaminar, assim como a fidelidade a Deus é uma decisão, o erro, a falha também é uma decisão. É Sansão que decide, é Sansão que
vai, é Sansão que sai do caminho, é Sansão que não respeita os limites que devem ser respeitados, é Sansão que se permite ser exposto a um cenário que ele já havia vencido ele. Cuidado para você não se expor a guerras que você já venceu, a circunstâncias que você já triunfou sobre elas. Cuidado para você não cair em campos de batalhas que você já resolveu lá atrás. Mas se você guardar o seu coração no caminho da rota de Deus para você, Deus vai sustentar em sua mão para guardar você, e o nome dele ser glorificado sobre a sua história. O leão que um dia ele triunfa é o mesmo leão que um dia ele sucumbe diante dele. Só que aqui tem uma coisa muito preocupante. É porque a Bíblia diz que mesmo depois que o primeiro elo da sua aliança é quebrado, o Espírito do Senhor continuava a vir sobre Sansão. E sabe o que é que Sansão pensou? O que Sansão pensou foi o seguinte: o poder espiritual ainda está ativo em mim? Está. Eu ainda consigo fazer as mesmas coisas que eu fazia antes de quebrar o primeiro elo do nazireado? Consigo. Então, se isso não afetou o meu serviço, certamente Deus não se importou com isso. Tem uma coisa aqui que a gente precisa entender. Deus, ele está muito mais interessado em você do que naquilo que você faz para Ele. Há uma lei espiritual que não pode ser alterada. Que lei é essa? Comunhão sempre deve vir primeiro do que produtividade. Você pode repetir isso comigo? Diga: comunhão sempre deve vir primeiro do que produtividade. Deixa eu lhe dar um exemplo disso no Novo Testamento. Você lembra de Marta, Maria e Lázaro? Jesus chegando na casa deles. Quem é dona de casa? Levanta a mão, faz assim com a sua mão. Você imagina, já volto para Sansão. Imagina você 11 da manhã em casa, a campainha toca, quando você abre o portão, Jesus e mais 12 discípulos. Qual é a primeira coisa que uma dona de casa pensa? Tem que preparar alguma coisa para essa turma comer, sim ou não? Sim, Marta pensou isso. Não é que Maria tinha menos compromissos, afazeres ou responsabilidades, não. A questão é que quando ela percebeu a oportunidade que ela estava tendo de ter Jesus dentro da sua casa, ela parou e ela disse consigo mesma: nada é mais prioritário do que Jesus aqui. Aí Marta vem, e você lembra o que ela disse para Jesus? Senhor, peça a Maria para que se coloque no lugar dela, eu estou trabalhando sozinha lá na cozinha. Aí o Senhor olha para ela e fala assim: Marta, Marta, você anda agitada, preocupada, distraída, envolvida com tanta coisa, e não percebeu que uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa parte não lhe será tirada. Aí normalmente nós aplicamos esse texto para aquelas pessoas que têm 2, 3, 4, 5, 10 empregos, que o dia tem 24 horas, ela trabalha 30 horas, e ela não tem tempo para Deus, não tem tempo para a família, não tem tempo para aquilo que de fato tem valor na vida, mas a vida dela é só para construir e ter alguma coisa. Normalmente nós aplicamos esse texto para esse tipo de pessoas. Só que a questão aqui é a seguinte: Marta estava trabalhando, sim ou não? Sim ou não? Para quem? Para Jesus. É para alguém, ou para alguém que está trabalhando para Ele, que o Senhor está dizendo: você anda agitada, preocupada, distraída, envolvida com tanta coisa, e você ainda não percebeu que uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. O que Jesus está dizendo para Marta? O que Ele está dizendo é o seguinte: se todo o tempo que você dedica para mim é só para trabalhar para mim, mas nunca para estar sós comigo em minha presença, você está perdendo a melhor parte. Se todo o tempo que você dedica é só para produtividade, não para comunhão, você está perdendo a melhor parte. Sansão, ele se apega à produtividade, ele não está percebendo que a comunhão está em desconstrução. Só que o que ele pensa é o seguinte: continua a dar certo o que eu faço? Continua. Então tá bom, Deus deve estar feliz. Você está comigo aí? Diga amém. Sansão confunde o que é Deus usar alguém com Deus está satisfeito com a conduta de vida dessa pessoa. Ele vai entrando por um emaranhado, uma mistura de problemas na vida dele, que isso daqui vai virando uma bola de neve. Sabe por quê? Porque logo na sequência o texto diz que ele marca o casamento.
e ele dá um banquete. O texto hebraico aqui, o termo hebraico aqui para banquete é misté, e misté no hebraico aqui é um banquete que a pessoa que oferece também participa, ou seja, implicitamente o texto hebraico deixa muito claro que o banquete que ele oferece, ele participa. E qual era o principal item do casamento daquela época, na cultura da época? Vinho. Ou seja, é muito perceptível a ideia de que provavelmente quando ele oferece a festa do seu casamento e participa do banquete do seu casamento, ele quebra o seu segundo elo, dos 3 elos do seu nazireado, da sua aliança que havia com Deus. Porque se o primeiro elo sendo quebrado não comprometeu a funcionalidade do que ele faz, o que ele pensa é o seguinte: o primeiro elo foi quebrado? Foi, mas eu continuo fazendo as coisas e Deus sendo comigo? Ok. Ele começa a entrar dentro de uma desconstrução de comportamento. Deixa eu chamar a sua atenção para uma coisa aqui. Demorou mais tempo para Sansão quebrar o primeiro elo ou o segundo elo? O primeiro. Leva muito mais tempo para ele quebrar o primeiro elo, que é tocar em coisa morta, do que para ele quebrar o segundo elo, que era o quê? Comer ou beber alguma coisa que fosse fruto da vide. Depois que ele quebra o primeiro elo e o poder de Deus continua vindo sobre ele, e ele entende que aquilo é algo normal, a quebra do segundo ponto da aliança já é logo na sequência. Porque o que está acontecendo aqui em Sansão é algo muito perigoso. O que a gente precisa entender aqui é o seguinte: tudo que o diabo quer é que você aceite errar uma vez só. Tudo que o diabo quer é que você aceite falhar uma vez só. Tudo que o inimigo quer que você aceite quebrar uma vez só: o elo, a pureza, o respeito, a aliança, o zelo por Deus e pela sua palavra. Porque infelizmente para muita gente, depois se quebra o primeiro, é mais fácil quebrar o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, até que para muitos o pecado tem se tornado um estilo de vida. É por isso que a Bíblia diz que quem está em pé, cuide-se para que não caia, porque o zelo da sua comunhão, se você guardá-lo e se você pedir graça a Deus, força a Deus para mantê-lo nele, enquanto você estiver nele, a graça de Deus vai lhe conduzindo, vai lhe brindando, vai lhe fortalecendo e vai cumprindo em você todo o seu propósito. Tudo que o diabo quer é que você aceite falhar a primeira vez, porque a primeira falha, a primeira quebra de aliança, a primeira quebra de acordo com Deus pode desencadear uma série de coisas que podem fragmentar a sua vida cristã. Mas eu quero crer e profetizar de Deus sobre a sua vida, que Deus vai gerar através dessa palavra graça e fortalecimento sobre você, para que a comunhão seja zelada e o zelo de Deus seja estabelecido. Ele está se permitindo entrar dentro de uma área, dentro de uma zona de desconstrução de comunhão. Ele quebra o primeiro e não se incomoda por isso. Ele quebra o segundo e não se incomoda por isso. Aí quando ele está nesse momento, ele desce ainda um pouco mais. Porque a Bíblia diz que os filisteus vêm para uma moça chamada Dalila e diz a ela o seguinte: ó, nós queremos pagar a você, para que você descubra qual é o segredo da força de Sansão. Deixa eu lhe falar uma coisa. Talvez isso daqui sugere para a gente um ponto diferente daquilo que a gente costuma pensar sobre Sansão. Quem aqui imagina Sansão como alguém muito forte, muito musculoso? Levanta a mão aí, ok? Pensa comigo uma coisa: se você tem um ônibus de 20 toneladas, quantas toneladas? E se você tem um homem desse biotipo que a gente pensa sobre Sansão, puxando esse ônibus, o que a gente vai pensar? Também. Olha a estrutura física desse moço. Só que se a gente tem o mesmo ônibus com o mesmo peso e alguém muito magro, raquítico, puxando com a mesma intensidade, qual é a pergunta que nós vamos fazer? De onde ele consegue tirar essa força? Tudo aquilo que nós vemos sobre Sansão, portões de Gaza sendo arrancados, tudo aquilo que exigia uma força descomunal, e a reação dos filisteus olhando e dizendo assim: não é possível, de onde vem essa força? Por 20 anos eles perguntam, e eles só descobriram porque Sansão contou, senão provavelmente não teriam chegado a esse ponto de vista. Provavelmente Sansão não era alguém tão forte assim. Talvez Sansão era alguém aparentemente normal. Porque há uma coisa que a gente precisa entender aqui: o ministério faz a gente carregar uma força que não é nossa, faz a gente desenvolver habilidades que não competem a nós,
faz a gente desenvolver ações, resultados, que talvez tenha alguém que olha e diz: da onde vem essa força? Essa força não tem a ver com a gente, nunca teve. Essa força não vem de nós, essa força vem de Deus. Descubra qual é o segredo da força de Sansão e nós vamos te pagar por isso. Ela chega para Sansão e diz assim: da onde você tem tanta força assim? O texto diz que Sansão olha para ela e diz o seguinte: se você pegar 7 cordas de nervos frescos e amarrar-me com esses nervos frescos, será aniquilada toda a minha força. Sansão dorme, filisteus são chamados por Dalila, Dalila o amarra, Dalila grita a Sansão, Sansão se levanta, os filisteus correm. No outro dia, Dalila olha para Sansão e diz: qual o segredo da sua força? Ele diz: a questão não tem a ver com nervos frescos, tem a ver com cordas novas. Pegue cordas novas e me prenda. E se isso for feito, terá sido resolvida toda a origem da minha força. Dalila mais uma vez faz isso, os filisteus vêm, Sansão se levanta, os filisteus correm. No terceiro dia, Dalila olha para Sansão e diz: qual o segredo da sua força? Ele diz: se você tecer as 7 tranças da minha cabeça com urdidura, com fios de teia, você vai ter resolvido o problema da minha força. Sansão dorme, Dalila faz isso. Chama os filisteus, Sansão se levanta, os filisteus correm. Ela olha um outro dia para Sansão e diz: você mentiu para mim 3 vezes. Qual é o segredo da sua força? Sansão olha para ela e fala assim: nunca foi passada navalha sobre a minha cabeça, nunca. Se você passar navalha sobre a minha cabeça, será aniquilada toda a minha força. Sansão dorme, Dalila faz isso, os filisteus se aproximam, e um dos versículos mais tristes da Bíblia são registrados, ou registrado. Levantou Sansão pensando que faria como das outras vezes, mas não sabia ele que o Espírito do Senhor já havia se retirado dele. Sabe qual é o problema? É que o Espírito de Deus, quando ele vem com um som de vento impetuoso. Ele vem com fogo, ele vem com alegria, ele vem com arrepio, ele vem fazendo você se derramar em lágrimas, ele vem mexendo com a sua estrutura pessoal, ele vem causando e desenvolvendo uma obra transformadora que somente ele, somente o Senhor pode fazer em você. Mas a grande questão é que ele é uma pessoa. A Bíblia fala, por exemplo, sobre você não entristecer o Espírito Santo, sobre algo que precisa de manutenção, não apagueis o Espírito Santo, e ao ponto que ele vai sendo entristecido, desprezado, deixado de lado. Em algumas situações ele se ausenta, e quando a pessoa procura pela sua presença, só descobre que ele não está mais ali, quando precisa dele, mas não mais o encontra. Porque se a pessoa de Deus não estiver em primeiro lugar nas nossas vidas, ele não vai estar em nenhum outro lugar mais, porque em segundo lugar ele não permanece. Ele fica do lado de fora, mas em segundo lugar ele não permanece. Ele se ausenta, mas ele não permite ser trocado dentro do nosso coração. Sansão havia trocado Deus do seu coração, e quando ele vai procurar por Deus, ele não encontra mais a presença do Espírito de Deus. Sabe o que é assustador aqui? É porque o elo do seu nazireado passava por 3 coisas, e as 2 primeiras coisas, escute isso, as 2 primeiras mudanças eram internas, somente a terceira mudança era externa. Se você encontrar Sansão, por exemplo, 5 minutos depois dele ter tocado no leão, você perceberia, sim ou não? Não. Se você encontrar Sansão 10 minutos depois dele ter bebido vinho, você perceberia, sim ou não? Não. Mas se você encontrar Sansão 30 minutos depois dele ter cortado os seus cabelos, você perceberia? Perceberia. Por quê? Porque as 2 primeiras mudanças foram internas, e somente a terceira mudança foi externa. Mateus, o que você está dizendo com isso? Quando alguém chega a mudar por fora, é porque esse alguém já se perdeu por dentro há muito tempo. Quando você percebe mudanças em comportamentos, em vocabulários, em atitudes, quando passa a ser externizado a quebra de aliança, a quebra de princípio, é porque há muito tempo esse altar já está em ruínas. Mas se você zelar por Deus e pela sua comunhão, Deus não vai te deixar chegar a esse ponto, mas Ele vai te abraçar, te restaurar, te guardar e
manifestar livramento sobre a sua vida. Você está entendendo isso e pode dar glórias a Deus por isso? Sansão não fracassa da noite para o dia, porque o fracasso é um processo. Se o sucesso é, o fracasso também. Você lembra das 10 virgens? Elas não dormiram, primeiro elas tosquenejaram, porque tudo na vida é um processo. E talvez eu estou falando a alguém esta noite que a lâmpada da sua consciência tenha acendido. E talvez você ainda está numa fase desse processo, que você pode estender as mãos e dizer: Deus, socorre-me. Porque uma coisa aqui é muito interessante. Quando Deus estabelece a lei do nazireado, Deus, Ele é perfeito nisso. A gente pensa que entende de legislativo e judiciário. Deus, Ele é a própria justiça. E quando Ele dá lei para o povo, e Ele dá a lei do nazireado, Deus coloca uma cláusula ali. A cláusula era o seguinte, ó: se em algum dia, se em algum, você quebrar um dos votos do nazireado, você não é descartável para mim. Raspe a cabeça e reinicie o nazireado. Ok? Você não terá mais o tempo contabilizado de nazireado até aqui. Mas você não será perdido, descartado ou excluído. Raspe a cabeça, reinicie o nazireado. Eu manifesto sobre você perdão e você continua sendo nazireu. Era como se você reiniciasse o nazireado. Raspe a cabeça, falhou, quebrou um elo, tocou em coisa morta, bebeu ou comeu alguma coisa que fosse fruto da vide, ou cortou os seus cabelos, raspe o cabelo. Reinicie o nazireado. Por quê? Porque você precisa entender que Deus não quer perder você. Eu vou repetir isso daqui para você. Você precisa entender que Deus não quer perder você. Mas Deus também não se agrada em ver você caminhando de um jeito que não alegra Ele. O problema é que raspar a cabeça às vezes expõe você à opinião pública. Tem gente que vai olhar e vai dizer: "Ih, o que aconteceu com Sansão? Ele não é nazireu? Sim, raspou a cabeça por quê?" Aí aqui tem uma coisa interessante. Como Sansão não se auto-permite ser tratado, raspando a cabeça para reiniciar o nazireado, Dalila entra na história dele e faz isso. É uma chave sendo virada, ok? É um ciclo sendo reinicializado. Ele é capturado, eu estou começando a concluir aqui, é pego, furado olhos, levado para fazer o trabalho de um jumento no moinho, você conhece muito bem a história, trazem ele para o templo de Dagon, 3.000 homens e mulheres sentados sobre a estrutura do templo, vendo Sansão brincar. Aí a Bíblia diz que de repente Sansão para, pede ao moço que o acompanhava que coloque as mãos dele sobre as 2 colunas e faz a última oração da sua vida. A oração é: Deus, dá-me a força, restaura minha força que um dia eu tive, para que eu me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Faça isso voltar em mim, faça isso reativar em mim, dá-me graça para alcançar isso. E a Bíblia diz que Deus ouve a oração de Sansão. Essa força é depositada sobre ele, e ele empurra aquela estrutura. O templo vem abaixo e diz que Sansão matou mais pessoas na sua morte do que o que havia matado na sua vida. A função do juiz era organizar uma guerra, vencer o povo inimigo que estava oprimindo Israel, para que o povo tivesse de novo autonomia da terra e tranquilidade dentro do aspecto geral da sociedade deles. Só que, às vezes a gente olha para esse texto e fala assim: o que a Bíblia está dizendo aqui é que a glória da última casa foi muito maior do que a da primeira. Porque se ele mata mais na sua morte do que na sua vida, é porque, por certo, ele vivenciou aqui algo que Deus olhou e disse: ok, resolveu. Mas quando você tira isso daqui, e quando você compara ele com outros juízes, eu vou fazer rapidamente isso daqui. Quando você compara ele com Jefté, quando você compara ele, por exemplo, com Gideão, você percebe o que a Bíblia está dizendo. Porque
Sansão julgou 20 anos, quantos anos? Quantos? Na morte, ele mata 3.000 pessoas, 3.000, e matou mais pessoas na morte do que na sua vida. 4.000 e poucas pessoas Sansão matou, por causa dos 1.000 com a queixada do jumento. Quantos anos? 20, matou quantos mil? 4.000 e pouco. Sansão, 20 anos, 4.000 e pouco. Gideão, 40 anos, matou 120.000 inimigos. Jefté, 6 anos, matou 42.000 inimigos. Olha a proporção. Jefté, 6 anos, 46.000 inimigos. Sansão, 20 anos, 4.000 e poucos inimigos. Gideão, 40 anos, 120.000 inimigos. Quando você pega o que Sansão vence dos inimigos no seu período, você percebe uma coisa: ele teve tempo para cumprir o seu chamado, só que ele preferiu não cumpri-lo. Por quê? Porque o tempo que era para ele dedicar naquilo ali, ele estava fazendo coisas totalmente fora da rota do seu propósito, criando enigma para os filisteus, perdendo tempo, fazendo coisas que não dizia respeito à razão pela qual Deus havia o trago o mundo. Aí ele tem que morrer para na morte matar príncipe dos filisteus, matar a estrutura filisteia, depois de 20 anos. Por isso que ele mata mais pessoas na morte do que na vida. Por quê? Porque aqui ele está cometendo um erro terrível. Sansão sabia que tinha um chamado, só que Sansão decidiu não dedicar tempo a esse chamado. Ok? Eu preciso concluir dizendo isso daqui a você. Se você sabe que há algo de Deus sobre a sua vida para você fazer, mas se você se auto-sabota e se distancia disso, e não faz isso ser a sua razão de vida, o seu plano de vida, a principal razão pela qual você respira, cumprir um propósito que Deus estabeleceu para você, há um perigo muito grande nisso daqui. Porque Deus nos confia demandas, e Deus nos posiciona em cenários para cumprir propósito. Você lembra de Josué? Capítulo 1, Deus chegou para ele e disse assim: Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei com você, e todo lugar que você pisar a planta do seu pé será seu. Deus está dizendo o seguinte, ó, depende mais de você do que de mim, porque aonde você for, eu te dou, e aonde você for, eu sou com você. Deus dá o limite para ele em Josué capítulo 1, e a gente termina ali, e a gente não lê Josué capítulo 13, quando Deus chegou para Josué e disse assim, ó, Josué, você hoje está velho, e muita terra ficou para ser conquistada, inclusive a terra dos filisteus e a terra dos cananeus. Quando você pega a história de Israel, depois de Josué, quais foram os maiores inimigos do povo de Israel? Filisteus e cananeus. Por quê? Porque Josué não extermina eles, não vence eles. A gente precisa entender uma coisa: há uma demanda de Deus sobre nós, há uma responsabilidade de Deus sobre nós, e todas as vezes que nós não cumprimos a nossa demanda, nós estamos sobrecarregando a próxima geração. Todas as vezes que nós não cumprimos o nosso propósito, nós estamos aumentando o trabalho para a geração dos nossos filhos. Mas Deus quer nos dar graça para terminar como Paulo, para chegar dizendo, ó, o combate foi até o final, eu acabei a carreira, o combate não ficou incompleto não, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé, eu fui até o final e cumpri o que Deus estabeleceu. Você está entendendo isso? Coloque-se de pé glorificando a Deus comigo, se você pode. Levante uma de suas mãos aos céus e diga, Senhor, eu preciso viver aquilo que o Senhor estabeleceu para os meus dias. Deus havia estabelecido para Sansão um plano. Sansão permite fugir dessa rota. Sansão permite fazer do seu jeito. Deixa eu lhe falar uma coisa esta noite. Qual é a rota de Deus para a sua vida? Salmo 119 diz que há um livro onde Deus prefixou todos os meus dias. Há um livro onde Deus prefixou todos os meus? Há um livro onde Deus prefixou todos os meus? E a Bíblia diz em Apocalipse 20 que há um livro que é o livro das obras. Livro das? Imagina que no livro que ele prefixou todos os meus dias, os planos dele para mim e para você foram colocados ali. E o livro das obras é o registro da vida que nós vivemos, das prioridades que tivemos, das escolhas que fizemos. A pergunta é só uma: o dia que Deus pegar o livro onde Ele prefixou todos os meus dias e colocar de frente do livro das minhas obras, será que vai bater? Ou será que Deus vai olhar para mim e vai dizer, que pena que você quis viver a sua vontade, não a minha?
Que pena que você quis ir pela sua cabeça e não pelo meu propósito. Que pena que você só pensou em você e você não entendeu que o meu filho não foi só Salvador para você, foi Senhor também. Porque recebê-lo como Salvador é entender que Ele foi à cruz para perdoar os seus pecados e te livrar do inferno. Entendê-lo como Senhor é saber que você não é mais dono da sua vida. Não são mais as suas vontades, as suas escolhas, as suas prioridades, não. Há uma submissão diante da vontade de Deus. Você está entendendo isso? Eu quero orar com você concluindo, mas eu queria saber esta noite. Cadê você que no seu coração você ouve essa palavra e você diz: Senhor, eu preciso me alinhar mais ao teu propósito. Talvez um dia você já decidiu no seu coração: eu quero servir a Jesus, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Mas talvez com o passar do tempo, a comunhão foi se desconstruindo, a aliança foi fragmentando, e quando você percebeu, ela já estava quebrada. O Senhor está manifestando sobre você graça, favor, misericórdia, perdão. O Senhor está olhando para você e está dizendo: eu quero restaurar você, eu quero ajudar você a recomeçar. O que eu tenho que fazer, Senhor? A palavra de Deus diz que se com os teus lábios confessares a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, você será salvo. É um perdão de Deus que vem sobre você, é uma graça de Deus que vem sobre você. É Deus olhando para você e dizendo: ó, os seus pecados, eu lancei eles num mar do esquecimento. Só eu tenho acesso a ele. Só que eu prometo a você que eu não vou me lembrar mais deles. Eu estou oferecendo perdão a você, uma nova vida, uma nova rota, uma nova história, uma nova perspectiva para a sua vida. Eu quero saber esta noite onde está a primeira pessoa que ouviu essa palavra, mas que no seu coração você está dizendo: Senhor, eu quero renovar minha aliança contigo, eu quero voltar para a tua casa, eu quero restaurar a minha comunhão com o Senhor. Há alguém esta noite que ou está distante dos caminhos do Senhor, ou ainda não fez uma aliança com Cristo, mas quer aproveitar esta noite, selando esta palavra no seu coração, dizendo: Senhor, eu quero me render a Ti, e eu quero recomeçar a minha caminhada contigo, eu quero voltar. Há alguém? Está chegando a primeira pessoa. Você pode dar glória a Deus por isso? Que Deus o abençoe. Esteja aqui, nós já iremos orar por você. Eu quero saber onde está a segunda vida para Cristo nesta noite. Mateus, eu quero recomeçar. Não é para você olhar para trás e ver o quanto você errou. Não é para você olhar para hoje e ver o quanto você é indigno. É para você olhar para frente e ver que o sangue de Jesus te garante uma nova história, uma nova vida, uma nova alegria para viver. Aonde está a segunda vida, a segunda pessoa que deseja esta noite dizer sim para Deus, que deseja aceitar essa graça, que deseja dizer: Senhor, eu quero renovar minha aliança contigo, eu quero voltar. Há alguém? Sem tocar nessa pessoa, mas se você pode, pergunte a alguém que está perto de você se ele ou ela já teve um encontro com Cristo. Se ainda não, convide-a, traga-o, vem com ele, vem com ela, conduza uma segunda vida a Cristo esta noite. Nós estamos esperando você.